Boa noite. Estamos de volta com o programa Paz na Terra, um programa de educação popular visando a qualidade de vida das crianças e adolescentes no estado de Minas Gerais. Hoje, nós vamos estar aqui discutindo as questões relacionadas com a prevenção do uso de drogas e a recuperação do indivíduo dependente. Bem, hoje vamos estar então tratando das questões relacionadas com a prevenção do uso de drogas. E temos aqui alguns convidados. O primeiro deles, Dr. Antônio Mário Melo da Cunha. Dr. Antônio Mário é delegado-chefe da Divisão de Tóxicos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Dr. Antônio Mário, muito obrigado pelo seu comparecimento. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui também com a doutora Maria Risa Oliveira Magnani. Ela é psicoterapeuta, psicóloga e é ex-professora de psicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo seu comparecimento, Risa. E temos aqui outra vez o Dr. Walter Mundim, psicoterapeuta, psiquiatra. Dr. Walter Mundim é do Conselho Estadual de Entorpecentes. Boa noite, Dr. Walter. Boa noite, Sagrado. Muito obrigado pelo seu comparecimento outra vez a esse programa. Bem, nós vamos começar essas questões perguntando à doutora Risa. Doutora Risa, na sua experiência enquanto psicoterapeuta, a senhora acha que a abordagem do indivíduo dependente de drogas, essa abordagem ela pode ser feita exclusivamente pela psicoterapia? No caso de drogas, eu não tenho experiência, mas no caso de álcool, eu acho que não, sabe? Eu acho que o problema, eu considero, divido do Dr. Mundim, eu considero o alcoólatra como uma pessoa doente. A senhora está se referindo ao programa da semana anterior, que o Dr. Walter Mundim faz uma referência à psicoterapia. Sim, mas qual que é a sua posição? É de que a pessoa é um doente alcoólico. Ele tem problemas porque usa o álcool, porque ele é portador de um metabolismo diferente do álcool. Ele metaboliza o álcool de uma forma diferente no seu organismo. Então, isso causa os problemas de ordem psicológica, e não problemas psicológicos, e por isso ele usaria o álcool. A senhora acha que a questão psicológica é uma consequência, de uma questão orgânica, de uma dependência orgânica ao uso de drogas, e não o contrário? Exatamente. Doutora, isso quer dizer que a pessoa é predisposta? Predisposta. E, inclusive, existem pesquisas que mostram, que indicam fortemente problema de hereditariedade. Houve até um tempo atrás alguma referência a essa questão do genoma, o código genético humano, que havia alguma referência a respeito disso. Você ficou sabendo alguma coisa a respeito? Existem estudos, principalmente na Inglaterra, algumas pessoas que estudam a questão do abuso de álcool, principalmente, que levantam essa questão que a Risa está falando, de que há uma predisposição genética e, consequentemente, um determinante hereditário que levaria esse indivíduo obrigatoriamente a uma dependência. Eu acredito também nisso. Eu acho que a fala minha que ela se referiu no programa anterior, talvez não tenha ficado claro. Eu acho que, além desse elemento, existem outros fatores que colaboram. Seriam fatores relacionados com a cultura do indivíduo, que seriam fatores estimulantes para que esse elemento genético hereditário viesse a aparecer. Fatores ligados ao desempenho profissional. Nós temos um caso interessante. Minas é o estado do Brasil que tem a maior variedade de cachaças artesanais. Existe, inclusive, uma lei transitando pela Assembleia que tenta estimular essa produção. E, consequentemente, eu já trabalho na área psiquiátrica pública há muitos anos, a gente detecta um grande número dos alcoolistas internados no Raul Soares, em Barbacena, no Galba Veloso, que são inúmeros. São pessoas que vieram dos alambiques do interior do estado, que aprenderam a beber com 5, 6 anos. Então, teria esse fator genético, mas tem também esse fator estimulante. Então, como todas as outras características nossas, nós podemos ter um determinado genético que passa por toda a vida sem se apresentar. Mas se você tem um fator externo que estimula, é muito mais provável que isso venha a aparecer. Isso é o que eu quis dizer. Então, no caso desse indivíduo criado no alambique, obrigatoriamente ele vai ser um dependente, porque a cultura dele, o trabalho dele, desde os 10, 11 anos trabalhando com o pai no alambique, vai fazer com que ele aprenda a ser provador de cachaça, experimentador, bebedor e alcoolista. Isso não tem dúvida. Doutora Eu acho que é uma coisa que vem mais ou menos de acordo com o seu pensamento, não?
Mas isso aí, ó, eu conheço, eu não sou da área médica, mas eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira em Alambique, eu morei no interior, e nunca foram alcoólatras. Ah, mas isso não tem dúvida, porque é justamente o que a Risa falou, que eu digo. Existe uma predisposição. Então, aquele indivíduo que não tem essa característica, ele passa impunemente por isso. Ele não se tornará. Mas mesmo assim, eu como profissional, eu trabalho para que esse indivíduo também não seja um bebedor, porque ele pode não ser um alcoólatra, mas pode ser um consumidor que venha a ter problemas em decorrência do uso. Inclusive, parece que existem níveis em termos de uso de drogas e álcool, né? Tem um nível inicial de experimentação, até o nível, o último nível de dependência. Não existe um nível, não existem níveis de uso? Existe uma classificação da Organização Mundial de Saúde que ela coloca 4 tipos de usuário de drogas, incluindo, é claro, o alcoolismo, porque ela não diferencia a droga lícita da ilícita. Então, seria o experimentador, mas obrigatoriamente o indivíduo não vai evoluir de uma para outra, vai depender dessas características a que nós nos referimos antes. Existe o experimentador, o usuário habitual, que é aquele indivíduo que tem que beber a cervejinha de tarde, a hora que sai do serviço, no sábado. Fumar um baseado uma vez por mês, uma coisa desse tipo. Tem o usuário funcional, que eles dizem que é aquele que necessita da droga para funcionar, o nome está dizendo. Então, se ele vai falar em público, ele tem que beber antes para falar em público ou fumar um baseado. Se ele vai assistir um show do Lobão, ele tem que fumar um baseado antes. Então, existe uma função para ele estar descontraído, para ele ter condição de desempenho. E o disfuncional, que seria esse que tem as características, que se transformaria no usuário de droga dependente, durante todo o dia, toda semana, ele não tem mais hora. E muitas vezes, Risa, que trabalha com alcoolista, ela deve notar isso também, como eu noto, no início ele tem até uma seletividade do tipo da bebida. Ele bebe só cachaça, ou só cerveja tal, cerveja da outra marca. Depois ele bebe qualquer tipo de álcool que apareça na frente dele. Você deve notar isso no seu cliente. O problema é que, no caso do álcool, a doença é insidiosa. Ela começa lentamente e nos primeiros estágios ela não é reconhecida, às vezes nem pelos próprios amigos. É como você disse, a pessoa para encontrar com a namorada passa a precisar de tomar uma garrafa de cerveja. Claro. Então, isso é passar desapercebido. E é difícil, às vezes, a identificação nos primeiros estágios para se fazer um diagnóstico do alcoolismo. Doutora Risa, dizem, não sei, eu não sou especialista nisso, mas é que um dos critérios para que a gente fique muito preocupado com a questão do alcoolismo como doença é quando o indivíduo começa a beber durante o dia. Isso é verdade? Assim, começa a interferir no trabalho dele, né? Porque à noite tem várias pessoas que bebem à noite, ou todas as noites, bebem uma cerveja com os amigos depois do trabalho, mas dizem que um dos critérios seria quando... Isso é verdade ou não há esse critério? Não. É uma questão que poderia ser beber durante o dia, ou beber de manhã, até no expediente do trabalho. No expediente do trabalho, né? Causa transtornos, tanto no trabalho, na família. É uma coisa que eles falam também, a gente, por exemplo, beber sozinho, seria uma característica? Eu vejo mais como uma característica de sei, personalidade, não, né? acho que Uma pessoa mais sozinha, mas isso eu acho que em termos da gravidade do problema, eu acho que não. Essa questão a gravidade é a questão da dependência. É de precisar da droga para funcionar. Não funciona sem. Não funciona sem. Não consegue conversar com as pessoas, ter um relacionamento social produtivo, não é isso? Exato. E eu acho que isso é orgânico. Essa é que é a questão. Não é de ordem psicológica.